Vamos imaginar aqui dois planos paralelos. Vou falar que esse aqui é o plano alfa, esse é o plano beta, os dois são paralelos entre si. Se a gente tivesse feito algum polígono aqui, por exemplo, um polígono de 4 lados, um quadrilátero qualquer, e no outro plano eu fizesse o mesmo polígono, uma cópia dele, e ligasse os vértices correspondentes, a gente estaria criando um prisma. Nesse caso, um prisma de base quadrangular, portanto, um prisma quadrangular. Ok. Isso podia ser feito com qualquer polígono e a sua cópia no outro plano. Agora, se eu pego um polígono num dos planos, vou fazer o mesmo quadrilátero, e eu pego um ponto no outro plano e ligo cada um dos vértices daquele polígono nesse ponto. Eu estou construindo aquilo que a gente chama de pirâmide. Neste caso, vai ser uma pirâmide de base quadrangular. Então, uma pirâmide quadrangular. O que vai diferenciar um do outro? A princípio, a gente faz essa comparação até para definir como se calcula o volume de uma pirâmide. Vou imaginar que aqui a distância que separa os planos alfa e beta é uma distância h. Isto era a altura do nosso prisma. Vai ser também a altura da pirâmide. O que a gente tinha de definição no volume de um prisma é que ele tinha a área da base replicada ao longo de uma altura. Então, o volume do prisma era a área da base vezes a altura. No caso da pirâmide, ela que tem a mesma base do prisma e com a mesma altura, vai ocupar um volume que é 1/3 do volume do prisma. E é por isso que a gente vai definir que o volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então essa relação era legal que você guardasse. O volume de uma pirâmide é sempre 1/3 da área da base vezes a altura, ou o seu volume corresponde a 1/3 do volume de um prisma que tenha mesma área de base e mesma altura. Formulinha para guardar no coração. Falando já a respeito de cones, quando você for falar de cones, você vai ter a mesma relação de 1/3 da área da base vezes a altura, só que no caso do cone, a área da base vai ser um círculo. Então guarda essa formulinha aí no coração, que vai ser importante. Quando eu vou falar de pirâmides e vou pensar em pirâmides regulares, as bases são polígonos regulares. E aí vai ser interessante lembrar do conceito de apótema. Vou fazer um esboço aqui. Se a minha base fosse um triângulo, tentar fazer uma representação tridimensional, o que sugira a ideia de tridimensional, como se aqui tivesse a minha base triangular e aqui o vértice da pirâmide. Ligo todos os vértices da base lá. 1, 2, 3 segmentos. Essas seriam aquelas que a gente chama de arestas da pirâmide. Se eu tivesse uma base quadrangular, e falando de uma pirâmide regular, a base então vai ser um quadrilátero regular. Quadrilátero regular é o quadrado. Então, a minha base nesse caso seria um quadrado. Faço um quadrado e aí faço um vértice da pirâmide, ligo todos os vértices da base nesse vértice da pirâmide. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Ficou bom isso não? Ok. Tá torto. Tá tudo torto, mas tudo bem, vai. Só para ter uma ideia mesmo. E no caso de uma pirâmide regular hexagonal,
Então, meu polígono da base seria um hexágono regular. Aqui também, só para a gente ter uma noção, tentar fazer ele um pouquinho deslocado. Acho que dá. Pego um ponto fora do plano da base, ligo todos os vértices a esse ponto. Isso constitui a minha pirâmide de base hexagonal. Ok. O que a gente vai ter como elementos? Aqui eu teria a altura ligando o vértice da pirâmide ao centro do polígono da base. Vértice da pirâmide ao centro do polígono da base, do vértice da pirâmide ligando ao centro do polígono da base. Isso é sempre a altura. Então, aqui vai ser a altura, aqui também vai ser a altura, aqui também vai ser a altura. Depois, uma ligação que é bastante importante que você se lembre, inclusive é o que eu falei a respeito logo no começo, dos apótemas. Então aqui eu vou fazer a ligação do centro do polígono até o ponto médio do lado. Do centro do polígono até o ponto médio do lado. Do centro do polígono até o ponto médio de um dos lados, claro. Esse eu vou chamar de A. Ele é o apótema da base. Para cada um dos três casos, você vai ter que lembrar, são os mais comuns, a gente já vai falar a respeito já já. E por fim, você tem uma ligação que é do vértice da pirâmide ao ponto médio da base, do lado da base, seria essa ligação aqui, que é o que a gente chama de apótema da pirâmide. Eu estou chamando de M, mas você pode dar a letra que você quiser, o nome que você quiser. Do vértice ao ponto médio de uma das arestas da base, vou chamar de M, do vértice ao ponto médio de uma das arestas da base. Toda e qualquer pirâmide irregular faz com que esta construção entre a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide formem triângulos retângulos. E é por isso que você tem a relação que o m ao quadrado, o apótema da pirâmide ao quadrado, é igual à altura da pirâmide ao quadrado, o h ao quadrado, mais o apótema da base dessa pirâmide ao quadrado, o a quadrado. Isto também é uma relação para guardar para sempre a respeito de pirâmides regulares. O apótema da pirâmide é a hipotenusa, a altura e o apótema da base são os catetos desse triângulo retângulo. E aí, o que você tem que lembrar, como calcular cada um desses apótemas. No caso de um triângulo equilátero, quem é o apótema da base? Imagine um triângulo equilátero e que você está pegando o centro dele, que é essa projeção que a gente falou aqui. Quando você projeta o vértice numa pirâmide regular, a projeção bate exatamente no centro do polígono da base, então nesse caso no centro do triângulo. Quem é este apótema? Esse A. Se eu dissesse que o lado desse triângulo é L, esse apótema aqui tem a ver com a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero a gente sabia, vou chamar de Hzinho, que era lado raiz de 3 sobre 2. Bom, esse ponto aqui, que é o centro desse triângulo, no caso do triângulo equilátero, ele equivale a 4 pontos notáveis: incentro, circuncentro, baricentro e ortocentro. O baricentro tinha uma propriedade, fazia uma divisão da altura, que no caso vai ser a mediana também, em partes proporcionais a 2 e 1. Portanto, esse tamanho A corresponde a 1/3 da altura. É por isso que a gente
acaba decorando que esse apótema é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, que você pode muito bem expressar como L raiz de 3 sobre 6, 3 vezes 2. Pode lembrar de 1/3 também, tanto faz. Aí depende muito da tua capacidade de memorização. No caso do quadrado, eu diria que esse é o mais fácil de todos, porque se você olha para um quadradinho, o centro dele está aqui. O apótema é essa distância, esse é o A. É bem fácil de ver que esse apótema é metade do lado. Então, no caso do quadrado, é um apótema bem simples de visualizar. Você tem metade do lado do quadrado, dando esse apótema. E no caso de um hexágono regular, deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Hexágono regular, mais ou menos, tá bom. O que você tem que verificar? Bom, você teria que lembrar da divisão dele em 6 triângulos equiláteros. Se você fizer, deixa eu pegar uma reta aqui, divisão dele, pegando sempre um vértice ligando ao oposto. Pega um vértice, liga ao vértice oposto. Você acaba dividindo esse seu hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, esse lado é L, esse lado também é L, aqui também é L, todos são L. O que é o apótema, afinal? O apótema é a ligação, aqui seria o centro, tá? Esse é o centro do teu hexágono regular. Quem é o apótema? Bom, tem que ser a ligação desse centro até o ponto médio de um dos lados. Está aqui, ó. Ó, o apótema. Vou falar que é A de novo. Espera aí, se isso aqui é um triângulo equilátero, isso aqui nada mais é do que a altura do triângulo equilátero, que a gente já lembrou ali. Então, este apótema será lado raiz de 3 sobre 2. Então, os 3 apótemas mais usados, os que mais aparecem, no caso de um triângulo equilátero, o apótema é 1/3 da altura desse triângulo equilátero, então 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, o que dá L raiz de 3 sobre 6. No caso de um quadrado, o apótema é metade do lado, bem tranquilo, bem fácil. E para o hexágono regular, o apótema é lado raiz de 3 sobre 2, que é equivalente à altura desse triângulo equilátero que você fechou dentro do hexágono. Por enquanto é isso.